A atualização mais importante do momento é que o grupo Wagner, liderado então por Yevgeny Prigozhin, disse que está recuando. O próprio líder dos mercenários fez uma declaração conjunta junto com o governo de Belarus, dizendo que os mercenários, os paramilitares, esses membros deste exército particular, estão retomando as suas bases e que, a princípio, não existe mais essa movimentação em direção à capital Moscou. Agora a gente traz um outro componente, que é Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus, que passou a ter aí um protagonismo nisso que foi uma desescalada da tensão entre o grupo Wagner, que é formado então por mercenários, como queiram chamar, ou militares particulares russos, contra o próprio governo russo. Alexander Lukashenko, que é presidente de Belarus. Belarus é um país que faz uma tríplice fronteira entre Belarus, Ucrânia e a Rússia. É um elemento fundamental na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, o Lukashenko entrou aí no circuito, falou com o grupo Wagner e eles concordaram em duas coisas. Primeiro, desmobilizar esses mercenários que diziam estar indo em direção à capital Moscou, e prometeu, inclusive, até salvaguardá-los, ou seja, recebê-los como refugiados, se for o caso, no território de Belarus, caso venha haver algum tipo de retaliação por parte dos russos. É claro que ainda nós estamos no calor do momento, é muito precoce, é muito prematuro dizermos qual vai ser o desenrolar de tudo isso, mas pelo menos uma aparente tensão tem sido aí desescalada, diminuída. A tensão na capital Moscou é tão grande que o prefeito de Moscou oficialmente foi a público neste sábado dizer para as pessoas não saírem às ruas de Moscou e foi declarado inclusive feriado na segunda-feira para diminuir uma movimentação natural na capital, na maior cidade da Rússia, no começo da semana, temendo então um princípio de confronto ou um levante popular contra as tropas russas. A capital Moscou, ela terminou a noite de sexta e amanheceu na manhã deste sábado com uma cena muito incomum até para os padrões da Rússia, que é um país que está em guerra há mais de um ano com a vizinha Ucrânia, que são tanques de guerra, tropas, caminhões de combate cercando prédios públicos, ali os cartões postais da capital russa. Isso porque, então, desde ontem, desde sexta-feira, trabalhava-se com essa ameaça desses mercenários marcharem contra Moscou. É bom dizer que o grupo Wagner está mobilizado agora numa cidade chamada Rostov-on-Don, cerca de uns 400 quilômetros longe, pouco mais de 400 quilômetros da capital Moscou. Uma eventual mobilização, uma eventual marcha desses soldados contra a capital russa levaria cerca de 5 horas, poderia ser contida pelas tropas russas no meio do caminho. Mas aí nós teríamos um confronto com contornos de uma guerra civil, algo que a Rússia não vê desde 1917 na Revolução Russa. Então, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, chegou a vir a público também na madrugada de sexta para sábado, por meio de um pronunciamento em rádio e televisão, dizendo o seguinte: estamos lidando com uma traição, apunhalados pelas costas, com aqueles que lutaram junto com os nossos homens. E claro que ele se referia ao exército russo, nas frentes de batalha, nos combates, nas trincheiras, e agora estão se rebelando, estão nos traindo, e eu não vou lidar com esta traição e vou, abre aspas, esmagar os traidores, fecha aspas. Diante dessa declaração do Vladimir Putin, de um trabalho diplomático do aliado do Putin, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, a gente tem uma aparente diminuição da tensão. Mas ainda estamos na primeira metade do sábado. Resta saber como é que vai ser o resto do dia neste sábado, os desdobramentos no domingo, para no começo da semana, quando é feriado imposto aí em Moscou, Daniel, a gente saber se esse clima de tensão diminuiu mesmo ou se é um pano quente colocado agora para esperarmos uma nova escalada aí de tensão.